Graça, paz e bênção da parte de Deus para todos nós. Amém? Pela graça de Deus, mais um dia estamos aqui para falar sobre o amor dele, sobre o propósito para a nossa vida que Deus me fez e te fez com um propósito. E desde ontem isso tem inquietado um pouco minha consciência, minha mente, meu coração, minha vida. Por que eu estou aqui? Qual o objetivo? Quando a gente passa dos 70, como eu já passei um pouquinho, a gente olha para trás e vê que já fez bastante. Mas quando olha para frente e pensa, eu quero mais um tempo. Porque esse é o objetivo de quem está aqui com a mente sadia, pensando, eu quero viver mais um tempo. É uma mente sadia, um desejo de viver. A mente que não é sadia, ela pensa, acabou, não quero mais, daqui a pouco ela vai para a corda até. Misericórdia. Mas o que está fazendo com que eu hoje meditasse, e vou me alongar um pouco, já vou avisar, mas não perca, escute, porque é uma coisa que Deus plantou no meu coração desde ontem, durante o dia, à noite, hoje de manhã, quando eu orava, e isso veio à minha mente e eu estou aqui. E eu disse, mas por quê? E aí eu perguntei para minha esposa, qual é o versículo? Ela disse, não sei. E aí eu dei uma pesquisada e veio uma resposta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Nós apelidamos isso, quando ainda fazia seminário nos anos 70, de café. De todo o coração, A. C. Alma, A. F. Forças e E de entendimento, café. Vamos tomar um café todo dia, na presença de Deus. Amém? Mas isso está em Mateus 22, nos versículos 34 em diante, onde chegaram e questionaram Jesus e diz, escuta, qual é o objetivo? A pergunta foi, eu vou ter que mexer aqui no... o meu improviso aqui. E os fariseus, ouvindo que Jesus fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Doutor da lei queria saber qual era o grande. E ele disse, o primeiro e grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus, de todo, como eu já citei. E o segundo, não menos importante, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu quero... Por que você e eu estamos nesse mundo? Primeiro, glorificar o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo escreve, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando glória e graça a Deus Pai, em tudo. Que o nome dele seja exaltado em tudo. No meu falar, no meu viver, no meu agir, enfim. Se eu não tenho um propósito tão grande em minha vida, que é servir o Senhor, viver na presença dele, andar com ele, querer mais dele, ser mais útil para ele, numa testemunhança. Nós temos que testemunhar diariamente. Tem crentes que falam de testemunho, mas fora da igreja, fora do templo, vivem um testemunho. Isso é uma vida triste, que não depõe nada em favor de Deus, mas muito contra, porque não sabem viver dentro do plano de Deus. Então Deus quer que eu viva dentro do plano dele. O propósito dele, quando ele me fez, quando ele te fez, ele tem um propósito definido e grandioso, é para nós servirmos a ele, glorificarmos, fazer com que o nome dele seja conhecido na terra. O nome dele seja conhecido na terra.
E eu preciso então glorificar e amar esse Deus. Ele amou tal que deu o Filho único que ele tinha para que morresse, derramasse sangue com esse valor do sangue, que é o valor de uma alma que vale mais que o mundo inteiro, que o Senhor declara. Fosse derramado e comprasse minha vida e a tua, para que nós tivéssemos direito a ir para o céu. Será que Deus merece o meu melhor? Eu estava analisando minha vida, como às vezes eu tenho atitudes erradas em relação a Ele. E eu fico mal no outro dia e às vezes na mesma hora, quando eu examino. Quantas vezes eu deixo de colocar Deus em primeiro lugar na prateleira da minha vida? E Ele fica em segundo, terceiro plano. Eu tenho a opção de fazer o melhor para Ele e não faço. Me escondo muitas vezes de fazer as coisas que Ele gostaria que eu fizesse. Deixo de fazer as coisas para Ele, para engrandecê-lo e não faço. Qual é o lugar que Ele ocupa? Eu quero dizer, se Ele não estiver em primeiro lugar na vida, a minha vida é uma vida inócua, vazia, sem graça, sem sentido, porque ela precisa ser vivida para engrandecer Deus sempre. E essa análise eu estou fazendo para mim e passando para você fazer também. Estamos chegando no final de mais um ano. O que a gente fez esse ano para agradar a Deus? Para engrandecer a Deus. Ele diz que eu e você somos varas na videira verdadeira que é Jesus. E essa vara precisa produzir. Primeiro fruto que ela precisa produzir é de arrependimento de pecados. Segundo fruto é trazer outros para que eles estejam também nessa videira. Se eu e você não estamos produzindo esses frutos, estamos falhando. E Deus vai pedir contas. E Deus vai pedir contas. A segunda coisa que ele diz é para amar ao próximo como eu me amo. O grande problema é que hoje as pessoas perderam o amor próprio. Vivem que nem cachorro, que nem gato. E, aliás, é uma coisa triste que está acontecendo hoje. Nós somos muitas vezes subjugados a sermos inferiores, até por leis em nosso país, do que um animal. Mata uma pessoa, talvez nunca vá para a cadeia. Mas se matar ou der um chute num cachorro, num gato, uma coisa assim, você vai para a cadeia. E anos, 8, 10, não sei quantos anos. Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Isso é uma ideia que vem do inferno. Colocar um animal acima do homem. Posso até pagar por essa frase. Mas eu assumo. Porque para mim é Deus e o meu próximo. E animal é animal. Ele precisa estar no seu lugar. Não maltrato. Zelo. Mas ele não está acima da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus vizinhos. Não. Não está acima. E não deve estar. Mas voltando, qual é o propósito? Por que eu estou aqui? E eu me amo, porque se eu não me amar, eu não consigo amar. E a escolha sempre é minha e sua. E eu vou prestar contas a Deus. Deus é um juiz justo. Deus é amor. Ele julga com amor, mas com retidão, com justeza. Quando ele diz lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas daquilo que eu necessito. É uma verdade. Amar, buscar o reino dele em primeiro lugar. E a sua justiça. Essa palavra aí, a sua justiça, significa me ajustar ao que ele quer. Isso é a justiça de Deus, me ajustar ao plano dele. E eu estou buscando isso. Desejo que você busque. Deus nos abençoe. Reflitamos sobre isso. Quem sabe Deus me dá outra mensagem outro dia. Ela foi um pouco extensa, vai dar 10 minutos. Mas é para a glória do Senhor. Para refletirmos, para tomarmos atitude e sermos vencedores. Em nome de Jesus eu te abençoo para a glória do Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém.